Olá, Edna Bueno, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leda Lovato, boa noite, Valdete. Boa noite, Maria Ferreira, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, sejam bem-vindos. Leopoldina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Olá, Marquinhos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Sônia Custódio, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindo também, senhor Luiz Alberto. Marilza, boa noite, seja bem-vinda. Nadissan, boa noite. Olá, Joilda, boa noite, seja muito bem-vinda. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Rosana Marques, boa noite. Boa noite também, José Ricardo, Mariângela, olá. Olá também, Jossanã, boa noite. Boa noite também, Salete, Márcio, Gustavo, sejam bem-vindos. Boa noite, Sonira, seja muito bem-vinda também, minha querida. Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Fátima Dove, boa noite também, Maria Senhora. Olá, Ana Cristina, boa noite. Mais um minutinho aqui para esperarmos os nossos companheiros e a gente já inicia as reflexões da noite, né? Boa noite, Michele e Gabriel Rossato. Boa noite também, Natália Silva. Boa noite, Lídia. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Boa noite também, já aqui registrar, né, para Dona Neuza, que sempre assiste depois. Boa noite também para Maria Geralda, para Cidinha, para Lurdinha e para o Camilo. Claudionô, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Gessiane, seja bem-vinda. Rosa Alves também, que sempre assiste depois. Oneida Alves, boa noite. Boa noite para aqueles também que estão aqui, né, que a gente não consegue visualizar. Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Boa noite também, senhor Antônio Onofre, seja muito bem-vindo. Obrigado também aí a Geiciane, Jossanã, a Filomena e a todos aqueles que compartilham, né, essas nossas reuniões, essas nossas reflexões, né? É sempre bom nós estarmos aí nesse processo de divulgação. E tem aquele detalhe, aquilo que a gente gosta e quer para nós, a gente também gostaria que os outros também aproveitassem. Então agradeço a todos vocês que fazem isso. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos a reflexão desta noite. Gente, mais uma vez, que nós possamos manter os nossos pensamentos e as nossas vibrações elevadas, principalmente nesses breves minutos, para que nós consigamos captar a presença dessa espiritualidade, sobretudo da espiritualidade superior, o que nos mantém animados, que nos mantém mais alegres e felizes, por termos a certeza da assistência que nos envolve
envolvendo também com essas energias edificantes o nosso lar, ou o nosso local de trabalho, ou nesse deslocamento, onde quer que estejamos. Que nesses breves instantes em que estamos procurando e buscando nos sintonizarmos com essa espiritualidade, as energias e vibrações possam percorrer todo o nosso corpo, causando uma sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade e principalmente de muita força e energia, porque nós precisamos delas para a sequência da nossa existência ou da nossa vida. Aqui estamos em espíritos encarnados, desencarnados, procurando entender um pouco mais os ensinamentos do Cristo e desenvolver as virtudes necessárias para atingirmos a evolução, a perfeição e a felicidade. Aqui estamos também para, nesse processo de reflexão, identificar as nossas falhas, os nossos principais vícios e procurar modificar, nesta busca progressiva pela felicidade e perfeição, buscar a substituição daquilo que hoje representa um vício, mas que pode se transformar numa virtude. E com certeza as virtudes nos aproximam do Criador. Se eu estiver sintonizado com Deus, absolutamente nada me afetará. Se eu estiver em perfeito cumprimento das suas leis, nada de mal ou ruim me atingirá. Pelo contrário, eu estarei apto, servindo como espelho a refletir esta luminosidade divina, apto a auxiliar a todos aqueles que comigo compartilham a existência. E juntos, porque já dizem determinados espíritos, sobretudo os espíritos superiores a Kardec nesse processo de codificação da doutrina, a felicidade não existe de forma isolada. A felicidade vem sempre com a partilha. Assim que possamos estar sempre partilhando as alegrias que nós desfrutamos na nossa vida. Muita paz a todos vocês, muito carinho, muita energia, muita luz. E que Jesus se faça presente, nos protegendo e nos amparando, agora e sempre. Ilenice, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Olá, Tuca, boa noite. Cidinha, que bom que deu certo também. Maria Eleusa também, deu certo de entrar no horário, que bom. Olá, Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Marcelo Machado, boa noite. Estou aqui te cumprimentando hoje porque eu vi o seu nome e às vezes você assiste, né, em outros horários, mas fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço e seja sempre muito bem-vindo. Gente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, e nós estamos exatamente tentando entender, agora na instrução dos Espíritos, o verdadeiro significado da resignação e da obediência. Neste ponto que o Espírito Lázaro nos trouxe para nos ajudar a entender um pouco mais como chegar a este ponto de nos resignarmos e sermos obedientes para avançarmos mais rapidamente, né? Boa noite aqui também para Luísa Nalim, seja bem-vinda. Para avançarmos mais rapidamente, porque a gente sabe, aliás, a gente conversa muito, né, Sueli, Paula, boa noite também José Henrique, a gente conversa muito sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da expiação, das provas, mas para avançarmos com um pouco mais de velocidade, se posso assim dizer, nós precisamos da resignação e dessa obediência. Boa noite, Luísa Silva, boa noite também para a Dona Leone, boa noite, Adair. Por que nós precisamos?
Porque, como nos diz Lázaro, hoje nós vamos complementar, né, aquela leitura que ficou faltando um trechinho. Mas como diz o Espírito Lázaro, Marlene Porto, boa noite, seja bem-vinda. A resignação e a obediência são exatamente determinadas, podemos chamar de virtudes, que o Cristo procurou nos ensinar, mas que anda, que caminha lado a lado com todas as outras virtudes. Porque, por mais que eu procure desenvolver qualquer outra virtude, por exemplo, a própria caridade, a resignação e a obediência deve estar sempre acompanhando. Por quê? Nós vimos o significado. O que seria a obediência? A obediência, por exemplo, nada mais é do que aquela sujeição que nós temos ao comando de determinadas leis. Sim, por mais que a gente, estou citando apenas um exemplo, fale e pratique a caridade, sobretudo aquela caridade para com o próximo. Nós não podemos em momento algum desprezarmos as leis divinas. Por quê? Porque aquele nosso irmão, aquele nosso companheiro que está hoje necessitando desta nossa caridade, ele também tem que cumprir determinadas leis. E se nós não as entendemos e poderemos chegar a determinados momentos, nos decepcionarmos, às vezes até com aquilo que nós estamos fazendo, e a gente acaba perdendo o verdadeiro sentido e significado e deixamos de obter o crescimento através da compreensão desses nossos próprios atos. Olá Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite Reinaldo, seja bem-vindo também, Reinaldo, Cecília. Então, é importante e interessante caminharem juntas, por quê? Porque elas vão nos ajudando a desenvolver essa compreensão das leis divinas. Tá? Outra virtude, a paciência. E a paciência a gente vai retornar a ela quando estivermos falando da cólera. A paciência que nós vimos no tópico anterior. A paciência, se ela vir acompanhada da própria resignação, ela vai facilitar para nós. Por quê? O que vem a ser resignação? Nós vimos também no nosso último encontro, é a nossa submissão à vontade de alguém, ou à vontade, poderíamos chamar assim, do próprio destino, ou a submissão àquela programação que nós fizemos antes de reencarnarmos, que ainda que abarcados pelo véu do esquecimento, nós temos a certeza de que escolhemos aquilo que hoje muitos chamam de destino. Nós escolhemos as nossas expiações, nós escolhemos as nossas provas. E é claro, quando nós as experimentamos, também como dissemos, nós as experimentamos sem a intenção de mudá-las. Porque o objetivo das provas e expiações não é apenas e tão somente o pagamento de determinadas coisas, mas acima de tudo o aperfeiçoamento, ou seja, eu tenho que extrair dali algum conhecimento e uma informação que vai fazer com que eu aperfeiçoe a minha própria, posso chamar de personalidade, para que eu aperfeiçoe os meus atos, os meus próprios pensamentos. Então, esta obediência e a resignação são importantíssimos. Por quê? Porque o contrário, o antônimo de tudo isso, nada mais é do que a revolta ou a fuga. Imaginem, você estabelece no plano espiritual uma prova para cumprir. E de repente você foge daquela situação. Ora, se eu fugir da situação, se eu fugir da prova, como é que eu vou ser testado? E como é que eu vou atingir o objetivo do aperfeiçoamento? Então, a resignação e a obediência devem acompanhar todas essas outras virtudes. Não devemos ceder, não devemos contrariar e muito menos nos revoltarmos com as situações. Daí a necessidade de conhecermos bem e melhor Deus e as suas leis. Quando a gente passa a conhecer melhor Deus e as suas leis, tudo, gente, se transforma, ou tudo fica muito mais claro para nós. Tivemos a oportunidade, aqueles que nos acompanharam ontem, de fazermos uma exposição, praticamente um seminário, né? Porque
foram 2 horas de exposição e mais um tempo para perguntas, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho da autonomia e o quanto que esta autonomia nos ajuda nesse entendimento da doutrina espírita, no entendimento dos ensinamentos do próprio Cristo e, consequentemente, no entendimento das leis divinas. Como que este processo da autonomia nos ajuda a sempre buscar e procurar em nós mesmos todas as respostas e automaticamente todos os comportamentos necessários para o crescimento e a evolução. Boa noite, Aninha, Adriano Borges, boa noite, Antônio Pazotto. Então, é interessante os pontos e tópicos que a doutrina espírita nos apresenta, e aqui os espíritos sempre, podemos dizer, dentro de uma coerência lógica, nos mostrando que todos estes são comportamentos que devem partir de dentro de cada um de nós. Para nós começarmos a mudar um pouquinho a nossa forma de pensar e de agir. E isso a autonomia nos faz. Nos ajuda a modificar as nossas próprias orações. Edson, então você quer dizer que nós rezamos errado? Ora, sim. Provavelmente nós estamos rezando errado, por quê? Porque no nosso exercício de humildade, na grande maioria das vezes, nós pedimos e jogamos a responsabilidade para Deus. Olha, eu peço que Deus me dê paciência. Então, se você não tiver paciência, foi porque Deus não te deu? Então, o processo da autonomia, sobretudo da fé e da própria moral, vai nos ajudar. Mas como eu disse, isso foi uma exposição de ontem. Mas ela é importante e interessante aqui, por quê? Porque quando Lázaro vai dizer para nós que em momento algum nós podemos confundir obediência e resignação com negação do sentimento, é porque a gente precisa colocar a nossa vontade. Sim, a nossa vontade em passar por determinadas provas, a nossa vontade em superar as expiações, a nossa vontade em conquistar todas essas virtudes, porque este fator, vontade, e aí também nós trabalhamos muito isso ontem, né? A própria razão, a vontade e a imaginação, que nada mais é do que liberar a nossa criatividade com base em todos esses conhecimentos e informações, vai nos conduzir, e aí, como eu disse no início, de uma forma mais rápida a atingirmos o nosso objetivo. Então, vontade, ela tem que estar presente na resignação e na obediência. Por isso, eu não posso, como nos diz Lázaro, confundir essas duas virtudes, que eu estou chamando de virtudes, como negação dos sentimentos. Tá? Ainda que eu tenha o véu do esquecimento tapando ou não deixando eu recordar ipsis literis ou da forma como ocorreram os fatos nas existências anteriores. Mas a vontade de crescer deve sempre preponderar. E se eu tenho essa vontade de crescer, eu tenho que caminhar automaticamente em cima da resignação e da obediência. Não nos esquecendo que o próprio Lázaro já disse, e vimos isso no último encontro sobre o Evangelho, que a obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Consentimento do coração porque precisamos agir sem revolta, sem blasfêmias, sem querer culpar os outros pela nossa má sorte. Então, com certeza, né? O senhor Antônio já colocou aí vontade e confiança como palavras-chave. Sim, são as palavras que vão nos conduzir a essa própria resignação, sempre na certeza de que o meu livre-arbítrio, ele é ou ele está acompanhado da minha vontade, e ela vem carregando e trazendo consigo essa submissão, porque eu sei que a submissão não vai em momento algum apresentar uma negação do sentimento, mas pelo contrário, essa submissão, ela vai exatamente me deixar no rumo da programação que eu mesmo elaborei, e principalmente uma programação que eu elaborei num estado de consciência plena, num estado de consciência no mundo espiritual, onde eu não tinha os limites e a influência da matéria
para a programação. Então, com certeza, vai ficar muito mais fácil e muito mais simples. E a Gessiane ainda coloca a questão da autonomia nos ajudando no autoconhecimento. Por quê? Porque toda a responsabilidade deve somente recair sobre nós próprios, em todos os aspectos, como ela colocou: corpo, mente, espírito, emocionalmente. E aí, é claro, sempre valorizando tudo e todas as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Nós paramos exatamente nesse ponto e na sequência, né? Boa noite, Clara Frias, boa noite também, Adriana Varenga, Amanda Laveza, Adriana Valério, Marcelo Leal, sejam todos muito bem-vindos. Nós paramos exatamente neste ponto, né, no nosso último encontro, e eu iria até falar para vocês aquela frase que Lázaro coloca aqui para nós, que o pusilânime não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Tá vendo como que ele vai trazendo para nós no texto várias informações? Não é apenas e tão somente porque às vezes a gente olha e analisa sob aquele aspecto proativo ou positivo. Eu tenho que ser resignado, eu tenho que ser obediente. Ah não, eu sou obediente, eu sou... Mas espera aí, o pusilânime não pode ser resignado. E o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Nossa, então será que Lázaro quer dizer que nós, no atual estágio em que nos encontramos, vai ser difícil sermos resignados e obedientes? Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque nós carregamos conosco esses dois grandes vícios e que automaticamente, né, acabam influenciando todos os demais. Sim, orgulho e egoísmo. Mas antes de analisar o próprio orgulho e o egoísmo, não poder ser obediente, vamos ao pusilânime, porque algumas das vezes nós nem sabemos o que significam determinadas palavras, o que dificulta o nosso próprio entendimento e a nossa compreensão. Pode deixar, seu Luiz Alberto, as nossas vibrações para Nicole e que a espiritualidade esteja presente e a auxilie sempre. Então, pusilânime, gente, significa aquela pessoa que é covarde, que tem uma fraqueza moral, uma pessoa medrosa, sem ânimo, sem energia, indeciso. Então veja, a pessoa que tem essas características, ele não pode ser resignado. Nós acabamos de ver aí exatamente o que? Que a resignação é o consentimento do coração. Você sabe o que você está fazendo, você sabe para onde que você está indo, você sabe quais emoções e coloca toda esta vontade para atingir o seu objetivo. Então, se você for covarde, medroso, fraco, se você estiver sem ânimo, não há que falar que você é resignado. Aí sim, aí você pode estar, como diz Lázaro há algumas frases atrás, aí você pode estar dizendo que você está negando os seus sentimentos. E aí eu pergunto, se você estiver negando os seus sentimentos, automaticamente você não está apresentando vontade, e não apresentando a vontade que está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, que é o que nos ajuda a vencer e superar os nossos vícios. Eu pergunto, o quanto nós estamos evoluindo, ainda que diante de provas e expiações? Olha, que dificuldade, né? Olá, Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Não tem que pedir licença, está sempre aberta. A vontade, gente, é exatamente aquilo que nos impulsiona. Então, eu não posso me acovardar, eu não posso ter medo. Ou, se eu negar o meu sentimento, vou dizer para vocês, eu vou estar evoluindo e crescendo muito pouco ou quase nada. Sabe aquela frase que a gente sempre diz aqui, né? Eu particularmente digo muito: sofrimento não evolui ninguém. Eu sei que tem pessoas que até já recuam quando eu falo isso,
mas é exatamente minha forma de pensar. O sofrimento não evolui ninguém. O sofrimento, ele existe para nos despertar para algo que a gente precisa modificar. Por isso que o sofrimento, ele vem antes do arrependimento. É o sofrimento que vai desencadear em nós o arrependimento. Agora, o que é o arrependimento? Até falamos um pouquinho ontem também, né? Na nossa exposição. Por quê? Porque dentro da teoria da autonomia, Kardec ressignificou expiação, sofrimento, expiação, arrependimento e reparação. Ele ressignificou por quê? Porque é algo que tem que partir de um ato de vontade. Arrepender só porque está sofrendo, a gente viu no livro Céu e Inferno vários exemplos, inclusive o Espírito Lisbeth falou isso para nós. Arrepender só porque eu estou sofrendo não é arrependimento. Se for, isso não é um arrependimento sincero. Então o arrependimento, ele precisa ser sincero, e o sofrimento é que vai proporcionar um arrependimento sincero. Agora, se o sofrimento não proporcionar esse arrependimento sincero, nós vamos ter que, infelizmente, ainda trabalhar um pouco mais. Por isso, a necessidade de agirmos com vontade. A vontade aliada à resignação e à obediência, como nós estamos falando aqui. Certos? Aproveitar que também, né, o nosso companheiro Wagner não entrou, mas eu sei que ele assiste depois, deixar aqui para ele o nosso abraço, as nossas energias e vibrações, o nosso carinho. Então, o pusilânime, fraco, covarde, ele não pode ser resignado. E como diz Lázaro, obediente também não coaduna com orgulho e egoísmo. Porque, gente, a pessoa orgulhosa, automaticamente, ele quer apenas e tão somente fazer aquilo que ele acha. Para você ser obediente, para você seguir determinadas leis, para você seguir determinadas ordens, você vai ter que se rebaixar e entender e compreender que aquela lei ou aquela ordem, ela está superior a você. E o orgulhoso não reconhece nada que está acima de si. Então, por que eu vou ser obediente a uma coisa que eu acho que está abaixo de mim? Não. O orgulhoso, ele vai se manter por cima. Então é impossível. E o egoísta? O egoísta é aquele que age estando ao centro e que tudo gira ao seu redor. Aí eu te pergunto, como que nós podemos entender as leis divinas? Como que nós podemos compreender e praticá-las, se elas com certeza não vão atender aos meus interesses pessoais? Claro que não. A lei é exatamente um imperativo, um mandamento que atende à generalidade ou atende a toda universalidade, a todas as pessoas. Então o egoísta, ele não vai conseguir entender que aquilo serve para todo mundo. Ele acha que aquilo é para sua proteção própria e íntima. E isso, é claro, não vai se coadunar com a obediência. Veja que coisa realmente interessante que Lázaro vem trazer para nós. Que reflexões profundas que ele coloca em frases muito simples. É claro que a gente não está fazendo, né, aquilo que chamamos de um estudo aprofundado da doutrina espírita. Não, a gente está fazendo uma leitura-estudo. Estamos jogando aqui algumas reflexões. Mas, se formos analisar profundamente, a gente teria que fazer uma viagem a essa conceituação de orgulho para nós conseguirmos concordar. Eu sei que muitos de vocês conseguem entender e concordar, mas temos alguns outros que terão ainda uma dificuldade de compreensão dessa impossibilidade de o orgulhoso e egoísta ser obediente. Por quê? Mais uma vez, aquilo que Lázaro nos disse. A vontade, ela é preponderante. Boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano. Boa noite também, Elisângela, Florência. Sejam bem-vindos. Se a vontade não preponderar, dificilmente a resignação e a submissão estarão presentes nos nossos atos. E o orgulhoso e o egoísta, ele tem a vontade de crescer e evoluir,
ou ele tem a vontade apenas e tão somente da satisfação dos seus prazeres e dos seus próprios interesses? Lázaro continua discorrendo, dizendo o seguinte, que Jesus foi a encarnação destas duas virtudes. E olha que essas duas virtudes eram desprezadas, segundo Lázaro, na antiguidade material, na época do Cristo. E eu posso dizer e trazer, na modernidade material também, essas duas virtudes são desprezadas. Naquela época, Lázaro vai dizer, sobretudo romanos, e podemos incluir hebreus, eram ainda orgulhosos, egoístas e, acima de tudo, ainda tinham a corrupção como uma marca registrada. Basta a gente olhar um pouquinho na história, a forma como as coisas aconteceram, a gente vai chegar exatamente a essa conclusão. E a corrupção, ela está relacionada com o orgulho e com o próprio egoísmo, isso aí não resta a menor dúvida. Mas Lázaro vai dizer que Jesus, naquela época, foi justamente a encarnação dessas duas virtudes. Por quê? Porque é exatamente o que o povo mais desprezava, Jesus praticava. Peguem o momento da crucificação. Palavras ditas pelo próprio Cristo. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus tinha poder, autoridade e capacidade, gente, para poder modificar. Aliás, ele tinha uma autoridade moral, que, como diz a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, irresistível. Ele poderia muito bem, com a sua autoridade, modificar a disposição das pessoas. Mas vejam, Jesus agia pela vontade, pelo imperativo da própria lei, sobretudo do livre-arbítrio de cada uma daquelas pessoas. E Jesus veio para executar um plano divino, então ele foi obediente. Inclusive existe um salmo, que é muito repetido, até mesmo na Semana Santa, que Cristo foi obediente e foi obediente até a morte. Ele, com a sua autoridade moral, não precisaria. Os seus ensinamentos já poderiam ser suficientes, mas precisava trazer algo mais chocante para a sociedade, para que os seus ensinamentos ficassem mais vivos na nossa memória. Mas vejam, Jesus praticou na íntegra essa autonomia moral, que a gente falou e debateu muito ontem. E nós estamos simplesmente colocando na sua conta, porque nós acreditamos na heteronomia, ou seja, nós acreditamos que a salvação vai vir de fora para dentro. E aquilo que o Cristo fez já foi o suficiente, então nós não precisamos fazer. Está aí um pouquinho do nosso orgulho, da nossa própria vaidade, um pouquinho do nosso egoísmo. Então, na antiguidade aconteceu isso. E na modernidade? E aí, repito, frases nossas. Na modernidade, eu creio que essas duas palavras, resignação e submissão, também são desprezadas pela sociedade. Por que elas são desprezadas? Porque, como diz o próprio Lázaro, nós deixamos de lado a busca pelos bens espirituais, que são os únicos e verdadeiros, para nos voltarmos ao brilho do ouro que ainda seduz a humanidade. A gente não busca o brilho do sacrifício e da renúncia carnal para conquistar os bens espirituais. E somente aquele que é resignado e obediente, ele faz isso. Ele, no sacrifício, seja das provas, seja das expiações, na renúncia de tudo aquilo que sobressalta os valores corporais, para poder atingir os bens espirituais. Sim, o Gessiane está colocando aqui, claro, pela iluminação do próprio Cristo, para ele era tranquilo, para ele era simples,
com certeza era muito mais fácil. Ele estava desprendido. Mas este foi o exemplo que ele nos deixou para que nós também fizéssemos o mesmo. E eu pergunto, o quanto? Porque tem gente que fala assim, mas Jesus sofreu. Gente, será que Jesus sofreu? Ou seja, Jesus teve algum tipo de sofrimento moral? Jesus poderia ter sentido dor. Não resta dúvida. Se ele tinha um corpo, a dor, como nos diz Emmanuel, é algo inerente ao corpo. Aliás, só para vocês terem uma ideia, ontem também falamos a mesma coisa. Prazer e dor são aspectos fisiológicos e biológicos. É da matéria. Até os animais também sentem. Por isso que a gente precisa nos distanciarmos deles. Nos distanciar no sentido de vamos evoluir, não vamos ficar ligados e presos a isso. Jesus, ele pode ter sentido dor, mas sofrimento moral, eu tenho certeza que não. Por quê? Porque ele estava feliz e satisfeito por ter cumprido a sua tarefa. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, fiz tudo aquilo que tinha que ser feito. Quantos não foram os espíritos que no sacrifício saíram ou deixaram o mundo corporal satisfeitos e felizes? Por quê? Porque agiram com resignação e obediência. E quando você age com resignação e obediência, quando você está demonstrando através da própria vontade que você deseja o crescimento, a evolução, a felicidade e este brilho que a evolução proporciona, a dor física não te atrapalha. O sacrifício corporal não te seduz, ou melhor, o sacrifício corporal não te impede de você atingir o seu objetivo. Então, nós precisamos entender bem o significado dessas expressões e, sobretudo, também identificar se não é o próprio orgulho, o egoísmo ou a pusilanimidade que está me atrapalhando de atingir esses objetivos. Será que eu estou acovardando? Será que eu estou sendo orgulhoso demais? Será que eu estou sendo egoísta demais? Pensemos, nessas duas palavrinhas que com certeza são de extrema importância em tudo aquilo que nós estamos buscando aqui, gente. Olá, Célia, seja muito bem-vinda. Que nós estamos buscando aqui. E a espiritualidade, Lázaro vai fechar a sua mensagem. A espiritualidade, gente, eles estão aí, eles nos acompanham. E a gente deve utilizar toda essa força da espiritualidade exatamente como um impulso para o progresso. Claro, sempre. Não vamos e não podemos desprezar este auxílio. Aquela coisa, aquela força, Igual a gente já contou aqui, às vezes nós estamos lá no meio do deserto, dá sede, a gente quer um oásis e a gente queria que Deus estalasse o dedo e aparecesse o oásis. E aí não aparece, a gente reza, pede, mas Deus me abandonou. Não, mas eu vou por minha própria vontade. E aí você vai. E muitas das vezes esse impulso, esse empurrão veio exatamente de alguém que está ali te ajudando, te auxiliando. Tenha certeza que você sempre tem alguém que vai lhe dar este empurrão. Você nunca estará sozinho. Mas, para você caminhar, vai depender da sua vontade. O seu livre-arbítrio será respeitado. Então, se você simplesmente não colocar a vontade a serviço da sua evolução, automaticamente este auxílio, por mais que ele tente te empurrar, ele não vai fazer o trabalho para você. De novo, autonomia. É você quem deve decidir, é você quem deve escolher. Por isso que eu falei no início a questão das nossas orações. Deus, dai-me paciência. Ora, sim, Ele te dá tudo aquilo que você precisa para você conquistar a paciência. Ele não vai te dar a paciência, mas Ele vai dar tudo que você precisa para conquistar. Submissão e resignação, tá aí. Com a sua vontade você também pode conquistar. Mas eu garanto, só vamos conseguir a partir do entendimento e da compreensão do que cada uma dessas expressões e dessas virtudes significa.
Por isso eu espero que nós possamos e consigamos, através desses nossos estudos e reflexões, entendermos cada uma dessas virtudes que nós necessitamos para atingir essa evolução tão sonhada e a própria felicidade. Porque a caminhada compete a cada um de nós. Só de nós não nos revoltarmos, gente, nós já estamos um passo bem à frente. Por isso que esse ensinamento vem exatamente neste capítulo. Mantenha o seu coração pacífico, brando. É o suficiente para que a gente consiga buscar eliminar a dor, eliminar sofrimento e caminhar sem orgulho e sem egoísmo aonde Deus espera que nós cheguemos. E eu tenho certeza que será na felicidade e na perfeição. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Até coloquei que nós falaríamos um pouquinho da cólera, mas não deu tempo. A gente entra na cólera no próximo encontro, que também, com certeza, é um estudo fantástico. Muita paz, uma excelente noite, como já tem alguns desejando, uma ótima semana para todos nós. E estejamos aí firmes e fortes sempre.